Geralmente, quando a gente tem alguma emoção negativa, vamos dizer assim, né, uma raiva, um descontentamento, uma sensação de que alguém foi injusto com a gente, a gente tende a repelir esse sentimento, né? E a gente se sente mal por isso. E aí é que acontece a magia do negócio, ou a não magia do negócio. Quando eu pego essas emoções negativas e eu coloco pra dentro e eu não solto elas, eu não me iro com elas, eu não deixo também que as emoções positivas sejam liberadas. Então eu meio que travo, sabe? Quando você trava, você sente que sua vida parece que tá travada, que ela não vai. Isso pode ser em diversas áreas, não só na área financeira, na área de relacionamentos. Que eu trabalho com constelação familiar, eu faço a constelação online e com os bonecos da água fluvial. Então aqui esses dois bonequinhos, esse é um casal. São duas pessoas completamente diferentes. Completamente. Por mais que vocês para casarem tiveram algo em comum, né? O amor, o relacionamento, que fizeram vocês se unirem, essa pessoa aqui e essa pessoa, eles têm emaranhados profundos na alma, que vem dessa família, dessa ancestralidade desse rapaz e dessa ancestralidade dessa mulher. Então, por exemplo, quando eu venho na Terra, eu não trago somente as minhas experiências. Então, ele carrega ali informações não só genéticas, né, de um pai, de uma mãe, mas ele carrega informações nas células de comportamentos. Então, muito provavelmente, Sueli, não estou afirmando que daí a gente teria que fazer uma terapia, um processo mesmo de constelação, que a constelação ela vai te trazer Então eu entendo, eu vou entendendo demais, eu vou sendo compreensiva demais, e o que vai acontecer? Vai chegar uma hora e que a dívida que eu tô gerando para essa pessoa tá muito grande e ele não vai conseguir me pagar. Então é mais ou menos assim. Eu vou lá e faço algo por essa relação. E o meu esposo, ele não faz nada, ele continua aqui nesse lugar. Aí eu vou e faço mais alguma coisa, porque na minha cabeça, se eu ser amável, se eu ser ali carinhosa com ele, ele vai me retribuir. Mas vai acontecer exatamente o inverso, porque precisa ter um equilíbrio. Na relação de casal, ele tem que ter o equilíbrio. Se eu não ter esse equilíbrio, a pessoa vai fugir do relacionamento. Ela vai te tratar mal, ela não vai ser recíproca com você, ela vai fugir. O que ela puder fazer, se não for casado, vamos dizer assim, ela vai fugir do relacionamento, ela vai inventar coisas para poder não te encontrar. Como é casado, não tem jeito. Não, o que ele vai fazer? Ele vai te dar patadas, ele vai te tratar mal, ele vai te tratar com não carinho, como você gostaria de ser tratada. Então, tem que haver o equilíbrio. Quando você faz algo pelo seu esposo, pelo seu namorado, pelo seu companheiro, e ele não te retribui, você não deve fazer outra coisa. Você deve ficar na sua, fica no seu quadrado, fica quieta ali, espera ele fazer algo, porque precisa haver esse equilíbrio, porque senão você vai gerando dívida para ele, que é igual uma balança. Eu faço algo, ele tá ficando aqui, ó, aí ele não fez nada. Aí ele fez uma coisa que eu não gostei. Aí eu vou e faço algo que ele gosta, faço lá um bolo de chocolate para ele. O que eu tô fazendo? Eu tô gerando uma dívida para ele, um desequilíbrio nessa balança, nesse relacionamento, que ele não vai conseguir me pagar. Então, em relacionamento de casal, a gente tem que manter esse equilíbrio. Porque se eu não manter esse equilíbrio, se eu quiser sempre fazer, sempre querer fazer, porque eu sou boazinha, porque eu sou compreensiva, eu vou sentir isso, eu vou sentir que eu tô fazendo demais e não estou recebendo em troca. A tendência é que quando você parar de fazer demais, ele vai fazer. Inconsciente, isso é tudo movimento do inconsciente. Por quê? O que é esse movimento? 5% do que a gente faz, do que a gente acha, que a gente sabe, que a gente fala, porque eu sou assim, sabe aquela pessoa que fala assim, eu falo a verdade na cara e pronto, e acabou, que não sei o quê. Essas pessoas, não são essas, mas é um exemplo que eu uso muito, porque tem muita gente assim, que usa isso, que eu falo a verdade, um trauma muito grande nas emoções internamente, que é lá do inconsciente.
e que muito provavelmente vem da ancestralidade. Então, o que significa isso? A pessoa ela fala que ela fala na cara, que ela não leva desaforo para casa, e aí ela compra essa ideia, que tá aqui no racional. Só que o meu racional, ele é 5% só. Só que existe 95% do inconsciente que eu não sei como acessá-lo, eu não sei de onde vem, eu não sei como funciona, mas ele tá ali. Então ele é quem dita as regras. Então ele manda as informações para o consciente e o consciente age. Então ele tá lá, ele é a raiz de todas as nossas emoções, de todos os nossos problemas, e aí o consciente age. Então o consciente age dessa forma. Eu vou contar um exemplo de uma amiga minha que ela tem problema com homem machista, sabe? Homem que manda, homem que grita, homem que manda cala a boca, ela tem problema com isso, ela não gosta. Então ela fala assim, ó, eu não aceito nenhum homem falar pra mim isso, nem homem levantar a voz pra mim. Chegou uma vez que ela quase pediu as contas no emprego, porque o cliente falou grosso com ela, falou alto, coisa nesse sentido. E aí ela me chamou, a gente conversou, a gente é amiga já há algum tempo, e a gente foi fazer uma constelação. E nessa constelação nós descobrimos que ela simplesmente estava honrando a mãe dela, porque a mãe dela sofreu muita repressão do marido, do pai dela. Então a mãe dela apanhava, a mãe dela não pôde viver o sonho de carreira dela de modelo, porque o pai dela não aceitava, porque isso é coisa de mulher da vida, né? E um monte de coisa. É uma sequência de série de comportamentos, machismo, vamos dizer assim, e que isso enraizou na vida dela. E como forma de honrar essa mãe, porque a mãe não pôde falar nada, a mãe não pôde se expressar, ela vem e dizendo assim, eu não aceito que nenhum homem faça isso comigo. Mas por quê? Por causa daquele homem? Às vezes o homem não estava no dia bom, gente, tá tudo bem. Quando alguém faz uma ofensa pra gente, isso não é nosso. Isso é dele. Então isso a gente tem que começar a deixar com o outro que é do outro e ficar com a gente com o que é da gente. Então, isso não é nosso. Se a pessoa tem problema, ela não tem, sei lá, não ficou bem aquele dia, aconteceu alguma coisa, que vá com Deus, abençoe essa pessoa. Agora, se eu me dou, se eu me tenho certo tipo de comportamento por causa de uma coisa que alguém me falou, significa que ali dentro tem uma emoção não curada. Ali dentro tem uma emoção enraizada dentro de mim que faz com que eu tenha essa ira. E o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar qual é essa raiz, por que eu tenho essa emoção, por que essa emoção enraizou dentro de mim, que faz com que eu tenha alguns comportamentos, né, na vida que desagrada os outros e que às vezes desagrada a mim própria, para que eu possa curar. Quando eu consigo curar essas emoções negativas, aí eu consigo também fazer com que as emoções positivas sejam liberadas. Sabe aquela emoção de raiva? Por exemplo, igual essa minha amiga, tem raiva de alguém, do cara falar alto com ela. Tipo, alguém que não tem emoção, que não tem essa emoção negativa, né? Essa raiz negativa do homem falar, de um homem, do sexo masculino, falar alto com ela, gritar com ela. Se ela não tem esse problema, o cara vai falar, ela vai fazer assim, ó. Tipo, ok. Tipo, não faz diferença, entende? É meio forte eu dizer isso, mas grande parte das depressões hoje é por conta da não completude. A pessoa ela não se sente completa. E quando você não se sente completo, você sente que algo está faltando. Por isso é aquela sensação de que eu tô vivendo no mundo e eu não sei pra onde que eu tô indo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei qual é a minha missão de vida. Em algum dado momento, a sua mãe ou o seu pai gerou preferência para um dos filhos. E isso gerou pra você uma emoção, um sentimento de não ser benquista, de não ser amada. E aí eu entendo isso também, por quê? Porque tem famílias que não têm esse hábito, entendeu? De elogiar, de dizer eu te amo, você é linda, abraçar como forma de expressar o amor. Tem gente que não tem, porque simplesmente não recebeu isso e não aprendeu isso. Se você pegar e falar pra mim assim, Valquíria, você me dá uma caneta rosa?
Eu vou falar pra você, Sueli, eu tenho uma caneta verde. Pode ser uma caneta verde? Você fala, não, eu quero uma caneta rosa. Só que eu não consigo te dar uma caneta rosa. Porque a caneta que eu recebi, Sueli, é uma caneta verde. Então é mais ou menos igual ao seu esposo. Por exemplo, o seu esposo, muito provavelmente, eu não sei como foi a família dele, mas provavelmente ele não teve isso para receber, ele não teve essa forma de amar. Então, de repente, essa forma com que ele recebeu o amor foi diferente da forma que você recebeu. Então, ele não consegue te dar. Imagine, você tá pedindo algo para ele que ele não tem. Ele não tem como te dar uma caneta rosa porque ele tem uma caneta verde. Então, ele só consegue te dar aquilo que ele tem. E isso, provavelmente, são feridas na alma, são feridas que ele tem. E geralmente com o homem é mais difícil, né? Porque o homem ele foi ensinado, né? Que ele não pode chorar, que ele não pode ser fraco, que ele tem que ser o provedor. E isso acaba gerando... Deixa eu pegar só o carregador aqui que a bateria tá acabando. Isso acaba gerando uma falsa força. Uma falsa força que ele tem e que muitas vezes ele não tem. Como as emoções negativas interferem com que a gente libere as emoções positivas na nossa vida. E identificar essas emoções positivas é muito importante. Ninguém gosta de ser cobrado. Então imagine que você... Por exemplo, imagine que você deve... Mas sei que vai passar. Sim, é importante, para passar, é importante liberar essas emoções, tá? Descobrir o porquê dessa emoção. O que aconteceu que você sente isso, né? Para você se sentir completa. Porque imagine assim, ó, se eu sou completa, né? Uma garrafa de água, eu encho ela tá cheia, então eu tô completa. Então eu não preciso de mais nada, eu não preciso de nada externo para me completar. Geralmente essa não completude, ela tem a ver com a aceitação do pai e da mãe. Então por isso que eu acabo não me sentindo completa. Quando a pessoa não tá fazendo por onde, vamos dizer assim, ele não tá demonstrando, ele não tá, tipo, nem aí, a forma de ele demonstrar é diferente. Então você continua, vamos dizer, fazendo por ele, os carinhos, faz lá o bolo de chocolate que ele adora. Então você tá fazendo tudo, né? Para ser a boazinha, para ser a companheira ideal, a parceira ideal. Só que aí quando você faz isso, você gera uma dívida para ele. Então imagine assim, lá no tio da padaria, você foi lá e comprou natura dele, você tá devendo, você comprou presente para todo mundo, né? Só que aí aconteceu que você perdeu o emprego, e aí você não conseguiu pagar ele. E aí? Você vai comprar o pão todo dia lá na padaria, onde você vai olhar pro tio da padaria que você comprou as coisas dele e não pagou? Muito provavelmente você vai ir na outra padaria, porque é desconfortável eu ter que ver, encarar quem eu tô devendo. Então, geralmente, eu quero fugir disso. Eu quero fugir porque eu tô devendo, que a dívida que eu tenho com a pessoa, eu não tô conseguindo pagar. Então, eu vou fugir. Então, tipo, o importante agora é você se descobrir qual é a raiz, da onde que vem esse sentimento, porque dá para descobrir, da onde vem essas emoções, e para que você busque a sua completude. Porque a partir do momento que você é completa, o outro vai fazer por você sem que você peça, ou sem que você sofra, né, da forma que você acaba sofrendo, porque nós somos seres humanos e é normal. A gente ainda mais mulher, né? A gente fica naqueles dias, aí a gente quer ficar igual o gato ali, quer carinho, e às vezes o homem já é mais fortão. Mas acredite, por trás dessa máscara, por trás dessa carcaça que os homens se colocam, existem feridas profundas na alma deles. E que eles só vão ir atrás para resolver, para identificar quais são elas e para realmente de fato resolver, olhar para elas, né? Porque geralmente a gente não quer olhar, porque o olhar dói. Se eu for olhar para isso, vai doer. Então é mais fácil sofrer cada dia um pouquinho do que eu sofrer tudo de uma vez para resolver. Então eu vou jogando para debaixo do tapete. Mas tem muitos homens aí que estão surpreendendo, indo atrás de ajuda, de auxílio, para se entender, tá bom? O que eu queria falar era isso, um pouco sobre as emoções, acabei falando sobre um pouco de completude.
e desejo a vocês uma ótima noite. Um beijo.